Aconteceu quando você chegou aqui? Como, em que estado você chegou aqui? Bispo, começa com a minha família, chegando na igreja no ano de 1992. E veio minha mãe, meu pai, minha avó. E a minha mãe, ouvindo a programação no rádio, tinha uma chamada que falava de 10 sintomas de possessão espiritual. E eu comecei a prestar atenção naquela chamada e eu vi que dos 10 sintomas eu tinha 8. E sendo que os que eram mais presentes era audição de vozes, visão de vultos e desejo de suicídio. Só que detalhe, eu tinha 10 anos de idade. Então, assim, e eu já tentei, de fato, assim, pular da janela, me sentia, assim, muito... Essas vozes me levavam constantemente para isso. E aí, eu pedi para minha mãe para me trazer na igreja. Eu fui na igreja, fui atendida, passei pelo processo de libertação, minha vida mudou. E aí eu já fui assim atendida por uma obreira, entrei em um grupo, comecei a fazer várias atividades na igreja, me firmei na igreja. Permaneci por uns 3 anos, com total interesse, feliz, dedicação, até que um rapaz, ele começou a frequentar a igreja e, por ser um rapaz diferenciado, ele chamou a atenção sentimentalmente de outras garotas da igreja, né? E esse rapaz, ele veio e me abordou com esse interesse sentimental. Então, num primeiro momento, não foi nem que eu comecei a gostar dele, mas aquilo me encantou, me envaideceu, o fato de tantas pessoas gostarem dele e ele me abordar. E aí ali, ao invés de eu agir com sabedoria, apesar de nova, e também fazer um filtro ali, assim, quais são as características desse rapaz, atende, quer servir a Deus e tal, eu me envolvi naquele encantamento. E ele me deu, assim, presentes. Só que aí um belo dia, ele foi lá e terminou comigo. E nesse dia que ele terminou comigo, eu descobri que da mesma forma que ele havia me abordado, ele havia abordado outras 2 garotas também. Eu ainda permaneci na igreja por uns 7 anos depois disso, tá, bispo? Só que o que aconteceu? Ao invés de quer dizer, eu até fiquei com uma certa raiva da pessoa, né? Mas eu fiquei com mágoa de Deus. Mágoa de Deus? Com mágoa de Deus. O que Deus tinha a ver com isso? Porque eu comecei a pensar assim, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Eu tão nova, na minha cabeça eu era assim, inocente, pura, as minhas intenções eram boas na igreja, né? Então como que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Quer dizer, não foi Deus, foi o seu coração. Foi o meu coração, né? Eu que não agi com sabedoria ali, barrei também, né? Me empolguei, me envaideci, até mesmo. E aí o que aconteceu? Eu ainda continuei com algumas responsabilidades na igreja por mais esses 7 anos, só que havia ali uma raiz maligna que parecia assim uma postura de vítima. Então, Deus não ouve sua oração, porque se Ele ouvisse não tinha acontecido aquilo. Deus tem os seus favoritos e você não está nesse grupo. Então, eu fui começando a me esfriar. Até que eu entrei na faculdade e no começo, conversas mesmo que eu considerava inadequadas e que antes eu me afastava, naquele momento eu me vi fazendo parte. Então eu comecei num primeiro momento me afastar das responsabilidades, assim, das tarefas que eu fazia na igreja, diminuir a minha frequência, até que um dia eu falei assim, eu não preciso ir na igreja, eu sou uma boa pessoa, eu não faço nada de errado e eu vou viver dessa forma. E eu fiquei por 20 anos afastada da igreja. Eu, assim, a princípio não tinha me acontecido nada, assim, tinha um bom emprego,
uma boa filha para os meus pais. Quando eu saí da igreja, eu não fui assim para a balada, para a religião. Havia assim ainda uma raiz da palavra de Deus dentro de mim, então eu não fui assim para nenhum caminho que eu considerava errado, mas eu permaneci nesse esfriamento. Eu consultava a Deus somente quando eu precisava tomar grandes decisões. E nesse momento que eu estava fora da igreja, eu passei por 2 situações também de morte muito grande, de proximidade da morte. Em uma delas eu estava parada num semáforo e veio um caminhão e bateu bem aqui do meu lado. E graças a Deus não me machuquei assim, mas se visse o estado que o carro ficou, falaria que a pessoa tinha morrido ali dentro. E conversando com o motorista falava assim para mim: eu não te vi, eu não vi você. Na época, pensando com os olhos assim carnais, eu até falei assim: porque o meu carro é prata, e agora eu só vou ter carro assim colorido, vermelho, azul, que é para me verem, né? Eu não tinha levado para o âmbito espiritual. E uma segunda oportunidade, uma vez eu senti uma dor no abdômen muito forte, precisei ir para o hospital, passei por uma tomografia, o médico falou assim para mim: o diagnóstico é que você tem uma hérnia de Petersen. O que significa isso? É como se a alça do meu intestino ela dobrasse e obstruísse, causasse uma obstrução. Então ele falou assim que quem tem isso, as crises tendem a ser cada vez piores, com dores mais fortes, e aí pode acabar tendo que fazer uma cirurgia mais invasiva, a ponto de ter que tirar um pedaço do intestino mesmo. E quando a gente fala de intestino, o risco de infecção ele é muito alto. Então ele me aconselhou a ficar internada no hospital naquele dia e fazer uma cirurgia preventiva, que segundo ele era uma cirurgia super simples, era por videolaparoscopia e era pinçar a alça do meu intestino, grampear e fechar. Ele falou: são 10 minutos de cirurgia. Eu não consultei a Deus também, fui lá: não, vamos embora, vamos resolver. Na minha cirurgia, ele acabou perfurando a minha aorta, num erro médico, e a cirurgia, que era para ser simples, lá de 10 minutos, acabou levando 6 horas e eu quase morri. Não sei como está a medicina hoje, que vai avançando, mas na época ele me disse que quem tem a perfuração de aorta, o índice de mortalidade é de 99%, ou seja, eu sou 1% contrariando a estatística. Quando a pandemia começou e eu vi a proporção que tomou, por conhecer a palavra de Deus, ali eu vi e falei assim: a Bíblia de fato é verdadeira, tudo que está escrito na Bíblia se cumpre. E eu vi que se eu morresse naquela época, a minha alma não estaria salva. E não ia adiantar as minhas boas notas, não ia adiantar um bom trabalho, uma boa performance no trabalho, se a minha alma não estivesse salva. Então, eu comecei a acompanhar todas as programações da igreja online, e assim que a igreja reabriu, eu vim aqui para o templo. Só que dessa vez, bispo, até quis vir aqui pro templo para eu ser anônima. Eu não sei nada. Aqui não era nem a Valessa, era uma alma chegando aqui precisando de ajuda mesmo. E eu falei: Deus, eu não quero ter um encontro com a igreja dessa vez. Eu quero ter um encontro com o Senhor. E de fato, assim, me batizei nas águas, passei por todo o processo. Eu falava assim, qualquer pregação, se encaixava na minha situação, eu não tinha vergonha, eu vinha aqui na frente para me entregar. E até que no aniversário dos 10 anos no templo, teve uma pregação, numa quarta-feira, que foi falado de um salmo que fala assim: como eu posso te agradecer por todos os benefícios que vivi. E ali Deus me mostrou que aquilo que eu achava que era uma rejeição, na verdade era um livramento de Deus. E Ele me fez lembrar de cada um desses momentos que Ele me livrou da morte, me livrou de perigos, de coisas que eu nem sabia que Ele tinha me livrado, né? Te livrou do Dom Juan, você me livrou. Entendeu que foi um livramento, finalmente. E hoje, graças a Deus, sou casada, bem casada. Meu marido só não está aqui comigo hoje, porque ele não pôde vir nesse horário. Mas, assim, e hoje também, depois dessa transformação que aconteceu em mim,
Aí sim, eu entrei num grupo aqui da igreja, no grupo da saúde, para levar isso que Deus me deu para outras pessoas, para pessoas que estão acamadas, estão em leitos de dor, estão às vezes com a morte batendo na porta, e a gente vai lá para levar a cura, levar a salvação. Hoje você tem o Espírito Santo. Graças a Deus. Mudou sua vida, sua cabeça. Mudou a minha vida, mudou a minha vida. Amém. Obrigado, Valessa. Deus abençoe você. Obrigada, bispo. Graças a Deus. Amém.